Status Report 04, nova grade. Continuamos então falando sobre o assunto nova grade. Para quem já conhece essa série de vídeos, nós trazemos para vocês aqui tudo aquilo que está disponível no ambiente de homologação, ou seja, aquilo que vocês podem baixar e testar no ambiente de vocês neste momento, e também falar um pouco sobre as novidades, aquilo que nós estamos planejando, estamos desenvolvendo, estamos trabalhando para trazer como novidade para a plataforma Maker Studio, ok? Já está disponível em ambiente de homologação a versão que contempla agrupamento e sumário, que foram abordados no último capítulo da série Status Report como as novidades futuras, né? Nós já desenvolvemos e lançamos em ambiente de homologação a versão do Maker e do WebRAM contemplando essas novidades, ok? E eu vou mostrar para vocês aqui o que já está pronto, que vocês já podem utilizar agora no ambiente de vocês, beleza? Então aqui eu tenho uma grade nova, eu vou abrir aqui no Maker, eu tenho esse formulário chamado grade BGE, e a grande novidade no Maker é que para o componente grade, a gente tem uma propriedade nova chamada agrupamento, ok? Nós já tínhamos exportar dados e o congelar coluna, né? Já algumas versões de anteriores já tínhamos colocado essas duas propriedades, agora temos a propriedade de agrupamento. Isso quer dizer que você pode entrar nessa propriedade para poder configurar o agrupamento do seu componente grade, tá? Então, nessa telinha aqui que vai ser aberta, você vai poder configurar a estrutura que você quer. Por exemplo, eu vou habilitar o agrupamento. Por enquanto, vou fazer apenas isso. Vamos salvar o formulário. E aqui na tela, basta eu dar um refresh, um Ctrl R, um Ctrl F5, e ele já vai habilitar aqui. Então, agora que eu já tenho, por exemplo, ó, se eu quiser agrupar por estado, já tem a opção de agrupar, desagrupar todos e desagrupar. Vou clicar em agrupar por estado e é o recurso que vocês já viram, né? Agrupamento pelos estados cadastrados aqui que eu tenho nesse banco de dados, ok? Nessa configuração inicial, ele permite agrupamento apenas por uma coluna, então se eu agrupar, por exemplo, por cidade, percebam que ele vai mudar o agrupamento e não vai incrementar, ou seja, ele não permite ainda agrupamento múltiplos, porque eu preciso configurar isso no componente. Então basta que eu venha aqui na propriedade e configure a propriedade agrupamento múltiplo. Então isso vai me permitir agrupar por várias colunas diferentes, né? Fazer combinar agrupamentos no mesmo componente. Vamos habilitar aqui dando um Ctrl R para recarregar a página. Então, por exemplo, eu vou agrupar por região, depois eu vou agrupar por estado e por último por cidade. E aí percebam que eu vou ter região, estado e cidade, ok? Múltiplos agrupamentos, né, por colunas diferentes dentro do mesmo componente, tá? Também é possível habilitar o sumário, né? Não só agrupamento, mas também o sumário. Então vamos exibir o sumário aqui, tá? Por enquanto, e vamos mostrar para vocês só o sumário sendo exibido. Dá um Ctrl R, vamos agrupar por uma única coluna, só para a gente ver acontecendo aqui a sumarização. Vamos agrupar aqui. E aqui no agrupamento a gente já vai conseguir ver o sumário, tá certo? As colunas que são números, né, inteiros, ele já faz a soma automática. Aquelas colunas que não são, você vai precisar definir a operação que você quer executar. Por exemplo, no caso da cidade, ó, vamos contar as cidades aqui, as linhas, né, que foram lançadas aqui. Lembrando que eu tenho cidades duplicadas aqui, porque são dados de cadastro, né, apenas de teste, tá? Então, eu tenho que Cuiabá aqui várias vezes, por exemplo. Então, vamos contar a coluna cidade, né? Então, a gente pode vir aqui, em colunas aqui embaixo, nessa grid, eu posso escolher uma coluna, por exemplo, a coluna cidades, como eu solicitei, exibir no sumário do grupo. E aqui eu tenho algumas operações já prontas, como soma, média, máximo, mínimo, multiplicador e contar. São operações que já podem utilizar para poder fazer o sumário da grade, ou vocês podem também vincular um fluxo. Tá? Então aqui tem vários fluxos, você pode selecionar e o fluxo que vai dizer qual vai ser o retorno do seu sumário. É bem interessante isso também, tá? E para quem já estiver curioso aí como fazer isso, né? Basicamente esse fluxo que você vai parametrizar aqui, ele vai receber como um parâmetro de entrada, um parâmetro automático que a grade vai preencher, passando uma lista de JSONs, onde cada JSON é o conteúdo inteiro da linha. Então, se a linha, por exemplo, se o agrupamento tem 5 linhas, né? Você vai receber uma lista com 5 JSONs, em cada JSON você vai ter lá a chave e o valor das colunas daquela linha, tá certo? Eu vou escolher aqui contar, que é o que eu quero contar. Vamos salvar aqui.
Vamos dar um Ctrl R. Vamos agrupar aqui de novo por região. Vamos agrupar por estado, que aí vai mostrar a cidade, que é melhor. E aqui eu venho, ó, Mato Grosso, ó, 21 linhas, né? Nesse caso aqui ele contou 21 linhas aqui, já fiz a contagem da coluna, né? Aqui eu tenho a soma sendo utilizada, poderia utilizar count, max, min, aquelas funções já pré-prontas, ou, que é o mais interessante na minha visão, é você poder vincular um fluxo e aí você trabalhar dentro do fluxo lá, e o retorno do seu fluxo é o que vai ser exibido no sumário daquele grupo, tá? Você pode criar uma lógica para poder exibir conteúdos, né? Enfim, fazer alguma lógica realmente usando regra de negócio para poder montar o sumário do seu grupo, tá? Tem a possibilidade também de exibir o sumário diretamente no cabeçalho do grupo, que é uma propriedade disponível também aqui na tela de configuração, ó, exibir sumário no cabeçalho. Vamos dar um Ctrl R aqui e vamos mais uma vez agrupar. E tá lá. Tá, tem 21 registros, né? Nesse caso ele leva em consideração. Se você não definiu, ele leva o nome da coluna, tá? Você pode colocar cidades, estados, região, para poder já colocar 21 cidades, assim por diante. Beleza? Bom, então essas são propriedades, né? No caso, na versão nova do Maker, que você já vai conseguir utilizar para poder configurar seu agrupamento. Além disso, é importantíssimo deixar claro que dentro da API você também tem as funções, como eu mostrei na série de vídeos anterior, né? no capítulo anterior. Dentro das funções de grade, né? Você vai poder fazer o agrupamento e o sumário através de funções, né? Ou seja, em tempo de execução. Então aqui na categoria grade, vou mostrar para vocês aqui, ó, grade, a gente tem as funções, por exemplo, de abrir configuração do agrupamento, que eu não cheguei a mostrar aqui, mas você pode, né, configurar agrupamento e configurar agrupamento aqui diretamente nessa telinha, tá? Não precisa fazer diretamente por coluna, você pode configurar de uma vez todo o agrupamento e você pode chamar também isso tudo através de função. Essa função que ela vai chamar aquele recurso para o usuário, né? Você pode habilitar ou desabilitar o agrupamento, você pode forçar o agrupamento da sua grade, tá? Por exemplo, para ela começar já agrupada, por exemplo. Você tem também as funções de sumário, né? Exibir, ocultar o sumário, obter o valor de um sumário. Então, as funções também dentro da grade, a API da grade, ela foi expandida para que vocês tenham as funções também para trabalhar com sumário e agrupamento em tempo de execução, poder habilitar, desabilitar quando for necessário para o seu usuário, tá certo? Então, esses são os recursos que já estão disponíveis, que já estão em ambiente de homologação, que vocês podem baixar agora e fazer os testes em seus sistemas. Vamos falar agora sobre o que vem por aí, as novidades que nós estamos trabalhando para trazer para vocês no componente. E já podemos falar sobre o filtro, que vocês já estão vendo aí na tela, acima do cabeçalho, habilitado já o filtro. Obviamente, estou utilizando uma versão interna para demonstrar esses recursos para vocês, tá? Então, basicamente, é um filtro default contendo. Então, basta eu clicar numa caixa dessa, por exemplo, cidade, e aí escrever o contendo, né? Por exemplo, BA, já vai trazer lá Itabaiana, Curitiba, Parnaíba e assim por diante, né? Aqui também estado. Posso fazer os filtros utilizando isso, tá? Porém, esse filtro é um filtro avançado, ou seja, permite que você clique o botão direito sobre o filtro, né? Nesse caso, imagine o usuário final, né? Que vai utilizar aquele componente grade, ele pode clicar com o botão direito e aí utilizar outras possibilidades de operadores, como por exemplo, começando com, então vamos pegar aqui os estados começando com BA, ou começando com Rio, né? Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e assim por diante, tá? Ou a gente pode utilizar também terminando com, né? Ou termina com sul, ok? Posso usar também outros filtros como não começa, igual, diferente e assim por diante, né? No caso de números inteiros, eu posso usar outros operadores, como por exemplo, diferente, menor que, vamos ver a população de menor que 8.000 habitantes aqui, então tem lá alguns cadastrados de exemplo, obviamente, né, para poder fazer esses testes aqui. Então, é um filtro que além de permitir o filtro default, né, que é esse filtro contendo, de você digitar alguma coisa ele já procurar diretamente no componente aqui esse conteúdo, né, é um filtro também que vai te permitir configurar operadores diferentes. Isso para o usuário é algo muito interessante, pode ajudar bastante aí na configuração e na busca, né, na utilização do componente grade, ok? Além disso, né, a nível aí a nível de desenvolvimento, é algo que vai auxiliar o programador, né,
nós vamos trazer na propriedade parâmetros, ou seja, no filtro que você vai configurar diretamente no componente grade dentro do Maker, a possibilidade de você utilizar outros operadores. Na grade anterior, você só podia utilizar o operador igual, né? Podia comparar o conteúdo de um campo com o valor de um componente, ou um campo com outro campo para fazer algum tipo de vínculo, né? A ideia é que a gente possa trazer também outros operadores diferentes, maior que, menor que e assim por diante, para que vocês possam utilizar outros operadores nessa comparação diretamente, né? Ou seja, eu estou fazendo esse parâmetro, esse vínculo, né? Usando esses operadores para poder aplicar uma mudança no result set, né? Ou seja, montar ali uma grade que vai se filtrar de acordo com o conteúdo que eu vou parametrizar usando operadores diferentes do igual que era o utilizado na grade anterior, beleza? Essa é uma possibilidade. Além disso, a gente vai trazer também, não tenho como mostrar isso aqui pronto ainda, o ambiente de desenvolvimento, né? Por isso eu vou mostrar aqui um exemplo do Smart Client. Como todos já sabem, a nova grade ela é a grade Smart Client aqui da Isomorphic, né? É uma API que nós estamos adaptando para dentro do Maker. Passamos todo aquele processo de adaptar para a grade ficar exatamente como a outra grade, ou seja, contemplar todos os recursos, e agora nós estamos efetivamente evoluindo a grade. Trouxemos congelar coluna, agrupamento, sumário, agora filtros, né? Então vai ter aquele tipo de filtro avançado diretamente na coluna e também um filtro onde você vai poder configurar o filtro utilizando uma árvore de filtros como essa aqui, né? Que aí você vai preenchendo, vai montando os filtros que você quer para cada uma das colunas, usando colunas e usando operadores diferentes. No final você pode executar o filtro no componente grade. Também é algo que a gente deve trazer, é o que vem por aí que vocês podem esperar no componente grade, beleza? Bom, e agora nós gostaríamos de compartilhar com vocês um experimento que nós estamos trabalhando internamente, que é uma versão onde se possa trabalhar com Bootstrap sem utilizar o componente integração. Ou seja, através do desenho visual do formulário, como vocês já fazem hoje com o Maker Studio, tá? Nós fizemos também uma adaptação nessa versão para que a escrita do HTML siga uma estrutura em que eu possa aplicar as classes do Bootstrap, né? Então ele vai montar os componentes de uma forma que eu consiga estruturar usando as classes do Bootstrap, e na hora de desenhar eu também vou me adaptar ao grid layout, né? Vou desenhar o formulário utilizando um exemplo como esse aqui, que é utilizar o componente container para servir como linha, né? Então defino a classe row para esse componente. A ideia é que eu tenha uma propriedade para selecionar isso. E para cada componente eu posso definir que espaço desse grid ele vai utilizar. Por exemplo, aqui utilizando o call SM6, né? Ou seja, dividindo em dois espaços aqui essa linha, já que o total seriam 12, tá? Aqui eu já utilizei a divisão em 4 pedaços, né? Ou desculpa, em 3 pedaços, utilizando 4 aqui em cada uma dos componentes, tá? Ou seja, você vai desenhar o seu formulário visualmente com o Maker, se adaptando ao grid layout, à demanda, né? E à estrutura, né? Os padrões do grid layout, e o resultado é um formulário como este aqui. Tá aqui o formulário, vou dar um refresh no formulário para mostrar para vocês o formulário funcionando, tá? Percebam que o formulário não tem o componente de integração, ou seja, não é eu coloco HTML de Bootstrap de um formulário e ver ele funcionando, né? É eu desenhar visualmente com o Maker e a adaptação para que ele se comporte utilizando as classes do Bootstrap. Então, responsividade, né? Do próprio Bootstrap funcionando, ele vai se ajustando a questão do tamanho. No caso do enviar a solicitação, ele é um require aqui, ó, ele já vai fazer o submit, já vai validar os campos que tem que ser obrigatórios, os tipos dos campos, né? Aqui eu tenho o RAD para seleção do conteúdo. Então, basicamente, isso aqui é uma adaptação que nós fizemos, tá? Para mostrar para vocês uma versão em que está carregando já a biblioteca do Bootstrap, ok? Então eu não estou utilizando o integração para importar essa biblioteca, ela já está dentro aqui dessa versão. Desenho o formulário visualmente, seguindo a ideia do grid layout, e aí eu tenho um resultado que é um formulário desenhado em Bootstrap através do desenho visual com o Maker Studio, tá certo? Então, o experimento que nós estamos trabalhando, queremos compartilhar com vocês aí. Muito obrigado mais uma vez por terem assistido o Status Report. Vejo vocês no próximo vídeo da série.